Olá, Fá, tudo Oi, bem? Renato, tudo bem? Cadê o restante da Ma- turminha? Maravilha, já estou chamando aqui, deixa eu ver. O Lindomestre já chegou, já tem um pessoal chegando junto, já Doutora já mandando chegou, coraçãozinho. eu Já... vi também. Eu já vi coraçãozinho aí subindo até, hein? Que bacana. Ô, gente, vamos mandar aviãozinho e vamos mandar coraçãozinho pra gente, que nós gostamos de corações, ó, para vocês, ó. Ó, viu? Oi, Isaura, bem-vinda, minha querida. Paula, Alexandre, entra aí, bem-vindo. Obrigada, querido, faz parte Ó, o da turma. coração já bombou. Vamos lá. Vamos lá, Estou vamos convidar muito aqui, ó. feliz que eu estou vendo os comentários, hein? Vamos ver aqui se eu vou ver os comentários até o final da live, porque eu adoro ler o que vocês escrevem, gente. Vamos mandando, tá? Vamos mandando perguntas para a doutora que vai entrar agora também na nossa live. É muito bacana o que ela vai falar. Opa, Lindomestre Leonardo, chegou! Boa noite! tudo bem? Opa, deixa eu ajeitar minha câmera, Pô, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Tô na Gente, área, tá me ouvindo? sabe o que eu gostaria de pedir para vocês, turma? Comentem alguma coisa para eu ver se eu estou vendo os comentários, por favor. Senão eu saio e entro novamente. Comenta Vamos lá, alguma coisa. cadê nossa convidada, Renato? Eu mandei o convite para ela, deve estar chegando aí, tá entrando aí, vamos regular aqui Eu os tenho a impressão bastidores da... que esse fixado está interrompendo os comentários no meu Insta. Eu acho. Quer que eu tire ele? Não, eu acho que eu tenho que testar. O pessoal está comentando? Alguém comentou aí? Porque eu não estou vendo. Depois do Alexandre. Não tá entrando, não tem comentário, a galera tá entrando ainda. Ó, Mas Cacá, não tô meu vendo. amigo Cacá, forte abraço. Então, não estou Cecília vendo. Então, Souza. eu vou sair e entrar de novo, tá? Porque Tá joia, eu quero tudo ver bem. os comentários. Ok, enquanto isso, Renato, então hoje a gente vai falar de comida gostosa hoje. Coisa boa. Costelão, feijoada, Uh! cupim. Ei, Cara, é demais. Lá em... Opa! Aí, estamos completos o quadro agora. Boa noite. Boa noite, doutora. Tudo bem? Tudo ótimo? Ó. Maravilha. Aí, agora tudo completo. Oi, doutora, Patito. tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo bem. Melhor. Em segundo lugar, vamos convidar todo mundo aqui para entrar na live. Em terceiro lugar, vamos perguntar para a doutora, vamos cansar a doutora de perguntas hoje, porque falar sobre nutrição é importantíssimo, principalmente no nosso século, na atualidade, em que muitas comidas se misturam e a gente tem a opção de escolher o que é mais saudável. Então, simbora, gente! Vamos lá, e não esquece de apertar o coraçãozinho. Esmaga o aviãozinho, o coraçãozinho, hein? Eu adoro os É isso aí. gente. Mandem. Evelyn, bem-vinda, minha linda. Cris, bem-vinda, querida. Bernardino, bem-vindo. Tamara, ai, que delícia. Tanta gente querida. Vamos entrando, turma. Vamos chegando. Chegando que hoje promete, vai falar de comida boa hoje. Vamos envelhecer com saúde, comendo bem. Boa e saudável. É? Longevidade, olha que papo bacana aí, você que tá... E aqui o Quarteto Fantástico, né, tem uma experiência boa para dizer que, olha só, chegamos bem até aqui, então siga, tem experiência para falar que a gente chegou bem, né? Alguns tropeços durante o caminho, na jornada, mas ó, que bonitinho, estamos bem. Tudo... antes de mais nada, estamos falando hoje sobre longevidade, alimentação. Doutora Rita Novaes, muito obrigado por você aceitar o nosso convite. Nutricionista aí vai estar conversando com a gente aqui no Toca na Tela.
falando sobre alimentação, sobre qualidade de vida, sobre como é possível, né? E não precisa de muito, né, doutora, para poder termos uma qualidade de vida aí, inclusive com alimentação, não é isso? Com certeza. Então, já deixa seu coraçãozinho, manda seu boa noite, esmaga na emoção, compartilha já no aviãozinho para que outras pessoas possam estar aqui, porque essa é uma live que merece ser ouvida, merece ser contada, precisa ser ouvida por mais pessoas. Doutora Rita Novaes, seja muito bem-vinda e vamos lá, começa falando para a gente aí sobre alimentação. Muito obrigada pelo convite de vocês. E hoje é um tema bem polêmico, a questão da longevidade, a importância da alimentação na longevidade, né? Então, nós sabemos que nós somos o que nós comemos. E é muito importante que a pessoa tenha uma reeducação alimentar desde a fase gestacional, quando nasce a criança, durante o período infantil, quando nós estamos adultos, vamos envelhecendo, porque se nós não tivermos uma boa alimentação, nós vamos propiciar cada vez mais patologias de uma forma muito mais antecipada, né? Gerar um processo inflamatório. Olha, muito bem, já começou chegando, então toca na tela, porque já falando de... Doutor, vai, fala. Já tem gente perguntando aqui sobre a tapioca, que é o Alexandre Casarim. Ah, é? Tapioca boa. Ele está preocupado em engordar ou não? Olha, a Eu acho que ele tapioca tá é um alimento... ele quer comer 50 tapiocas. Exagerado! Então, na verdade, a tapioca é um alimento que não tem glúten. Em termos de valor calórico, é muito similar ao do pão. Em termos de índice glicêmico, ele tem um índice glicêmico alto. Então, quando a pessoa vai comer uma tapioca, oriento para colocar uma fibra. Pode ser um psyllium, uma fibra de bambu. Enfim, se você consumir somente a tapioca, ela vai aumentar a glicemia. Claro que não é porque eu comi hoje a tapioca, são um conjunto de fatores que a pessoa vai se alimentando no decorrer da sua vida. Então, não tem muitas vezes essa questão, porque eu vou comer isso, eu vou comer aquilo. O alimento pode ser nosso remédio, como pode ser nosso veneno também. Tudo vai depender da dose, né? Você sabe que é tão interessante como as coisas mudam no decorrer dos anos, né, doutora? Antigamente, a gente usava o açúcar branco e tudo bem. A gente usava o arroz branco e tudo bem. A gente usava a farinha de trigo branca e tudo bem. Hoje, tudo isso é tóxico, vai? Entre aspas. Então, a gente tem que substituir. Inclusive, eu estou fazendo um livro de receitas e depois que a minha neta nasceu, eu modifiquei algumas receitas, mudando as farinhas, os açúcares, para os bolos ficarem de acordo com a época atual, né? Porque o bolo de vó era feito com açúcar branco, farinha de trigo, né? Coisas. Aí, como você explica a situação de um produto, de um alimento que a gente comia e não havia problemas, e hoje a gente está substituindo por coisas integrais e mais saudáveis? Então, nós temos o impacto da questão dos agrotóxicos, né? Se você for ver no tempo dos nossos avós, já utilizavam agrotóxicos, mas não numa quantidade que é exagerada, né? Hoje nós temos vários produtos, então você também tem o impacto desses agrotóxicos que vai fazer com relação à nossa saúde. Então, nós temos a questão dos disruptores endócrinos, que na época dos nossos avós não tinha tanta utilização dos plastificantes. Então, nós temos vários fatores, até mesmo o adubo que é utilizado no plantio. Como o Brasil é um grande exportador de vários alimentos, muitas vezes tem várias mutações genéticas que também são utilizadas, e isso vai mudar a conotação do produto. Então, a farinha, a questão do açúcar que é utilizado hoje não é o mesmo dos nossos avós. Então, mesmo utilizando essa questão dos alimentos integrais, que nós sabemos que tem um aporte de vitamina do complexo B bem significativo, nós vamos ter que levar também em consideração que todos os alimentos que nós consumimos, nós vamos passar para 3 gerações. O que isso vai significar? Isso muitas vezes pode ser que não tenha uma patologia, mas eu vou passar para a minha neta quando eu tiver. Por quê? Porque o que eu consumi eu vou passar geneticamente.
Isso é muito importante porque com a questão da poluição, que vai ter também uma ressalva ali, uma importância no nosso convívio, porque nós respiramos vários poluentes. Então, aí você pega os agrotóxicos, você pega os poluentes. Antigamente, nossos avós iam carpinar, iam trabalhar na roça. Hoje você tem atividades praticamente administrativas. Então, tecnicamente, a nossa vida mudou. E sem contar com o estresse. Antigamente, a mulher ficava em casa, cuidava das crianças, tinha o estresse do convívio ali da casa, do serviço de casa. Mas hoje em dia a mulher, além de trabalhar em casa, além de trabalhar fora, além de cuidar das crianças, ela também é uma forma de renda. Então, o nível de estresse das pessoas também aumentaram. Então, tudo isso vai impactar na questão alimentar. Então, hoje a gente tem várias pessoas que não podem consumir a questão de alimentos com glúten por uma questão também, não que elas não querem, por uma questão até genética, porque a gente não consegue muitas vezes metabolizar aquela proteína do trigo. Claro que isso não é para todo mundo, deve ser avaliado. Mas em termos que antigamente, quando as avós faziam uma farinha de trigo, era uma farinha de trigo totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? Então, em termos de legislação também no Brasil é permitido uma série de impurezas na farinha de trigo. Então, deve ser permitido por legislação uma quantidade de pelo de rato, claro que as pessoas vão ficar mais com rinite, com sinusite, com mais problemas de saúde. Então, são várias atenuantes ali que você tem que mudar todo o produto, não é mais a mesma coisa, né? Falou em rinite, cheguei a coçar aqui, porque... Doutora, tem um detalhe muito curioso que você comentou sobre os tempos atuais aí e como era antigamente, né? Eu cresci ouvindo muito isso e cheguei a presenciar isso, né? Antigamente fazia-se carne e deixava dentro da gordura, né? Então pegava ali, dava uma cozinhada, uma fritada, né? Como dizia lá no interior, vamos cozinhar a carne. E pegava essa carne e colocava dentro da banha de porco e deixava numa lata, porque não tinha eletricidade, não tinha. E ficava como conservante, usava isso também, né? E era saudável. E eu vi o meu avô, vi minha avó, vi meu pai, minha mãe, tudo muito bonito ali. E hoje, se você fala um negócio desse assim, você quase que é chicoteado, né? Mas assim, olha, na época, pelo menos da minha avó, geladeira não tinha. Eu lembro que a minha mãe falou que quando ela foi casar, ela teve que fazer escolha da geladeira ou da televisão. Então, o que acontece? Antigamente, é verdade, não isso aconteceu só com É verdade, tinha isso. com várias pessoas. Então, o que a gente tem que ver? Quando a gente vai ter a questão de metais pesados, a questão dos poluentes, você encontra muito na parte gordurosa. E se você pegar um suíno hoje, ele também está contaminado, porque o planeta todo é contaminado. Nós não vivemos numa bolha. Então, o que você tem que relevar aí? Aí que acontece? Se hoje eu vou colocar uma carne ali nessa... vamos assim dizer, não é salmoura, mas de molho ali naquela gordura para conservar, eu vou ter um alto teor também de contaminantes. E voltando ao que eu falei, né? Nossos avós, eles tinham uma atividade aí braçal intensa, e nós não temos mais. A gente aperta o botão para o elevador, Exato. o botão para subir o vidro do carro. Então, a atividade física reduziu, não só a atividade física numa academia, mas uma atividade do dia a dia. Se você for comparar a atividade dos nossos avós com os nossos, posso dizer que nós somos totalmente sedentários. A gente só faz atividade quando a gente vai na academia. Porque se a gente se anda, muito pouco, com raras exceções, claro, né? Fazendo esse comentário de antigamente, né? Até a bicicleta era um luxo, né, para o pessoal. Então, eles faziam as caminhadas e tudo mais. Realmente, né? Interior, lá para o pessoal de Junqueirópolis, olha só, Junqueirópolis era distante. E eu lembro, Junqueira, cidade de Junqueira, e o pessoal comentava que andava-se vários. Eu, quando criança, a gente andava muito de bicicleta para ir nadar num rio, num sítio, então tinha tudo isso. Hoje não tem, não aguenta, né? Não aguenta mais. Doutor, o Renato está falando de rinite e eu conheço muitas pessoas que, para tirarem a rinite da vida delas, pararam de tomar o leite. Isso é um mito? Ou o leite é um inflamatório para rinite?
O leite é inflamatório, sim. Nós não conseguimos digerir a proteína do leite de uma forma adequada. O leite é formador de muco, então, quando o paciente tem crise, eu tenho o hábito, sim, de tirar a proteína do leite do paciente e aviso o motivo. Por quê? Porque como as pessoas têm o costume de tirar leite, a primeira preocupação delas é que vai faltar cálcio. E, na verdade, não é isso que vai acontecer, porque você vai colocar cálcio e outros nutrientes de uma outra forma na alimentação. Mas é verdade sim, se você retirar o leite, não só o leite, mas você tratar toda a questão da microbiota, do intestino da paciente, vai melhorar bastante. Então, o fato não é só tirar o leite, é que o leite forma muco. Você tem que trabalhar todo o aspecto intestinal do paciente, que mais ou menos por volta de um mês, você já começa a ter a melhora do paciente, né? Então, aí vai, como é a vida do paciente inflamando, não vai ser no mês que você vai resolver a vida, mas no mês ele já começa a ver que algo diferente está acontecendo. Bacana. Olha aí, Renato. Fá, você sabe que eu quando menorzinho, lá no interior, a Dona Célia tá aí, ó, a Dona Célia vai saber o que eu vou falar. Eu consumia um leite moado, tinha o seu Alice, que era um leiteiro, e o leite da época vinha assim, era de manhã cedo, chegava a carrocinha, buzinava lá, o cara entregava leite, e era um leite muito direto, era direto da fonte, né? Não tinha esse processo de passar pela caixinha, não. Eu consumia muito leite. Hoje, eu já não consigo mais tomar leite. Acho que eu tomei tanto leite que o meu organismo não aceita mais. Eu parei. Eu não deve ter tido uma reação em excesso. Ô, Renato, e o grande problema é o seguinte, que o processo hoje, a gente fala, não é tirar dali para a caixinha, né? Tira-se da vaca, vai para um tambor, desse tambor vai para um caminhão, e esse caminhão é transportado aí, sabe lá Deus como, chega numa fábrica, vai para um outro tambor, desse tambor ele sofre algumas coisas ali, dali vai para a caixinha entra num caminhão de novo, roda, chega lá no distribuidor, olha, cara, vai pelo caminho. É diferente. A Dona Célia tá falando a verdade, era um bezerrinho, ó. É. Rapaz, a diferença na época era o seguinte, o senhor Alice acordava 3 horas da manhã, ia lá, pegava as vaquinhas dele, tirava leite, botava em um único tambor e ia entregar na cidade, lá em Junquerópolis. Era totalmente diferente, né? Acho que não dava nem tempo de contaminar. Eu vou dizer uma coisa. Pode falar. Não, conclua, doutora. Não. Além do leite ser diferente, foi até publicado um artigo onde eles mediram a questão do estresse da vaca, porque a vaca, ela pastava. Hoje em dia, a vaca não pasta, então elas fazem todo o processo. Exatamente. Lá o bezerro e depois tiram o bezerro dela. Então, ela é um ser vivo, ela tem os aspectos, né? Então, esse estudo, eles fizeram análise do nível de estresse, onde eles nem conseguiram mensurar que essas enzimas alteradas também passavam para o leite. E tanto é que está todo mundo arrancando os cabelos, fora a questão do estresse no nosso dia a dia, até que ponto realmente nós não aumentamos o nosso nível de estresse pelas substâncias, e fora que o leite não tem mais a quantidade proteica que tinha. Todo mundo sabe que do leite é retirado a caseína para vender o whey protein, que dá dinheiro, e outras substâncias também. Então, o leite é um alimento pobre hoje, né? Não tem nem como... Exato, o leite é ralo, né? É o leite de antigamente, em termos de composição nutricional, né? Eu me lembro quando eu era garoto, tinha leite tipo A, tipo B e tipo C. O leite tipo C era um leite bom. Era um leite bom. Agora eu queria falar, só uma coisinha. Doutora, eu tomo muito leite. Muito, mas muito mesmo. Eu adoro leite. Eu tomo leite com café, eu tomo leite com chocolate, eu tomo leite com leite, eu tomo leite gelado, eu tomo leite quente, eu tomo leite de qualquer jeito. Então, eu preciso trabalhar isso em mim. Preciso dar uma reduzida no leite. É viciante. É viciante, é. Eu sei que cortar, eu não vou conseguir. O leite e o trigo são geradores de opioides. Opioides são substâncias que você consome, dá uma sensação de prazer, de bem-estar. E aí depois ele dá uma vontade de consumir novamente. Então, essa geração de opioides vira aquele ciclo vicioso, né? Então, quem gosta de leite, de pão, de açúcar, é difícil tirar, né? Então, fica naquele ciclo, né? Meu Deus. Bom, Fá, sua pergunta, Fá. Eu não fiz minha pergunta. Deixa eu fazer minha pergunta.
Pode fazer. Então vai lá. Faça minha pergunta aqui, gente. Faça a sua pergunta. Você falou tanto do leite aí que pulou a pergunta. Aqui, meu doutora. Esses dois. A gente está falando aqui de longevidade, né? Ou seja, para a gente envelhecer de uma forma saudável, a gente precisa se alimentar de uma forma saudável. A minha pergunta é o seguinte, doutora. Existem alguns tipos de alimento, não que eles combatam o envelhecimento, mas que eles conseguem retardar o envelhecimento? A senhora poderia citar alguns desses alimentos para a gente? Se é que eles existem? Olha, os alimentos orgânicos são muito importantes de serem consumidos. O que nós precisamos também verificar é que muitas pessoas consomem os alimentos, mas elas não conseguem digerir e absorver os alimentos. Então, ela acaba muitas vezes entrando na questão de carências nutricionais. Nós temos vários fitoterápicos, por exemplo, ginkgo biloba, Panax ginseng, então vários fitoterápicos que eles melhoram a questão do sistema circulatório, vão melhorar a questão de oxigenação. Não estou dizendo aqui que ninguém vai sair na primeira farmácia comprando, porque tudo precisa ter uma prescrição. Mas eles são fitoterápicos ali liminares, né? Que eles ajudam muito nessa questão de longevidade e metabolismo. Então, o gengibre, a cúrcuma. Então, os fitoterápicos que têm ação anti-inflamatória são bem bacanas das pessoas fazerem avaliação nutricional, passarem na nutricionista para verificar qual é a dose, porque todo fitoterápico ele vai interagir com a medicação, então por isso que eu falei, não é simplesmente sair por aí comprando, mas esses fitoterápicos sim, eles diminuem o processo inflamatório, então eles vão ajudar, porque hoje quem não está inflamado, né? Então você tem que se cuidar para que você diminua o processo inflamatório, porque você tem uma longevidade. Quanto mais errado você consome os alimentos, mais você inflama, menor sua expectativa de vida. Por quê? Porque nós temos nosso corpo que nós vamos ficar com ele até o último suspiro. E quanto mais nós não se cuidarmos, nós vamos sofrer com isso. Então, a cuidar da alimentação e utilizar, na medida do possível, esses alimentos, né, vão ajudar bastante. E as brássicas também, que são couve-flores, brócolis, repolho, eu gosto muito de orientar o paciente para que ele consuma. Por quê? Porque ele vai auxiliar na formação de uma flora intestinal bacana, ele vai auxiliar no processo de detoxificação. A gente sabe que detoxificar não é só tomar o suco verde, nós precisamos de um pool de vitaminas, né, para fazer todo o processo de tirar as impurezas dentro do nosso corpo. Então, não é sair por aí e comprar de A a Z. Não, você vai precisar tomar aquilo que você precisa. Quando você se autossuplementa sem fazer nenhum tipo de avaliação, muitas vezes como as vitaminas trabalham uma em paralelas com as outras, eu posso aumentar ou diminuir sem querer aquela vitamina. Então, não é bacana você fazer uma compra na farmácia e começar a se auto-medicar com vitaminas, por exemplo, né? Galera, olha só, eu tenho um amigo que ele falou assim, quando eu me aposentar, eu vou começar a comer carne mais magra, vou tomar cerveja sem álcool e vou comer ali uns brócolis, uns tomates. Porque ele quer envelhecer com saúde. Presta bem atenção, se é que você está assistindo aqui agora. Não pode. Esquece, são outras coisas, são outros alimentos. Esquece essa carne, esquece essa cervejinha. Pode esquecer, fica no máximo com brócolis ou com tomate, porque, meu amigo, já era. A Fá Morena, no início da minha pergunta, a Fá Morena, ela tem a receita do negócio aqui, ela sabe o que tem que comer direitinho, como comer. Galera, rapidinho, antes de passar para vocês, recadinho, presta atenção. Coraçãozinho aqui do lado, esmaga no coraçãozinho, porque quando você faz isso, o algoritmo do Instagram entende que o que está rolando aqui é super legal e acaba mostrando para mais pessoas. Agora você quer deixar isso aqui melhor ainda? Aviãozinho, manda um aviãozinho. Aviãozinho, manda para 5 pessoas, para 10 pessoas, porque vocês vão bombar essa live aqui. E hoje a gente está aprendendo muito aqui sobre alimentação, se alimentar melhor, como a gente comer direitinho, para a gente envelhecer assim, com saúde, bonitão, né? Pele fininha, tudo bonitinho. Favorita. Eu queria falar de 2 aspectos que eu acho interessantes, doutor. Que é assim, os alimentos, eles são, entre aspas, medicamentosos. Por exemplo, se a gente come uma carne de frango, uma carne vermelha, sempre sem gordura, a tendência é que se você tiver colesterol, isso vai chegar mais tarde, né?
Por outro lado, se você come uma maçã, longevidade, banana, tem potássio. Mas, por outro lado, eu tenho visto muitas pessoas não terem prazer, mas ver o alimento como um medicamento mesmo. Então, tal hora eu vou comer a banana com aveia. E não tem aquela coisa, hoje eu quero comer, gente, o que não pode. O que você acha, doutora? Porque não me dou o direito de comer o que pode, quando eu tenho vontade. Então, assim, quando você come muito fast food, são liberados uma enzima na nossa língua. Quando você come comida de verdade, são liberadas 2 enzimas. Tanto é que a pessoa tem a vontade de comer fruta, verduras e legumes. Os nossos hábitos alimentares, eles estão muito irrigados com o que nós aprendemos a consumir. Então, desde quando a mãe está gestante, aquele alimento que ela está consumindo é como se a criança recebesse informações daquele sabor, daquele alimento. Depois a mãe vai fazer a introdução da comida da criança. Se a criança, no período da infância, não consome vegetais, ela realmente não vai ter vontade de comer vegetais. Então fica aquele adulto, mas eu não gosto, mas eu não quero. Por quê? É a mesma coisa, se oferecer para nós um prato que nós não faz parte do nosso convívio aqui no Brasil, é um prato inusitado, por exemplo, aranha. Para nós, né, tem países, enfim, que comem. Então, são coisas que a pessoa tem dificuldade. Agora, quando você encontra pessoas que estão pelo menos com vontade de diversificar e experimentar os alimentos que vão trazer saúde, fica mais fácil. Agora, quando você se depara com pessoas, eu não quero consumir porque eu não gosto, aí realmente fica uma barreira muito difícil. A alimentação, ela vai impactar, como eu falei, na nossa saúde intestinal. Então, se você come vegetais, os vegetais vão trazer fibras, vitaminas, minerais, e essas fibras vão ser importantes para colonizar com bactérias interessantes. Essas bactérias, elas vão influenciar não só na longevidade, como na sensação de bem-estar, como a sensação de evitar depressão. Então, se você consome muitos alimentos industrializados, o fato que a probabilidade de você ter uma depressão, de você ter a questão de burnout, várias outras problemas, é muito grande. Então, hoje a gente sabe que não adianta só ir na farmácia comprar X, Y, V vitaminas. Por quê? As vitaminas vão entrar, mas muitas vitaminas são metabolizadas, absorvidas no intestino. E se o intestino não tem uma flora boa, você não consegue muitas vezes absorver da forma adequada. Hoje a gente tem até exames de microbioma, onde o paciente vai até o laboratório, colhe, né? E não é colher da mesma forma que coloca um pedaço, não, são pequenas frações que você coloca no tubo, o laboratório ele avalia toda a microbiota do intestino, porque a gente tem uma relação hoje com algumas bactérias que estão presentes no intestino, que eles vão causar vários problemas, inclusive de tireoide, Alzheimer, Parkinson, várias. Então, se eu fosse aqui, a gente ficaria uma live inteira só falando de bactérias e intestino. Mas a gente sabe que o alimento... Seja bem-vinda para a próxima live para falarmos sobre bactérias, hein? Então, a gente tem o impacto da alimentação. Então, não adianta só viver com pílulas. É importante, como você falou, da banana, das outras vitaminas. Eu falo para a pessoa, ela tem que diversificar. Se eu como só banana, é só potássio, por exemplo. Claro que a banana vai ter outras vitaminas. Mas quando eu como a maçã, vou ter pectina, vou ter várias vitaminas. Então, quanto mais diversificado, melhor. Porque a gente sabe que também o ideal é comprar orgânico, mas nem todo mundo consegue comprar tudo orgânico. Então, por exemplo, se como mamão todos os dias, é todo dia a mesma vitamina que eu estou comendo com o mesmo agrotóxico todos os dias. Então, por isso que diversificar pelo aspecto de nutrir de uma forma variada e para que eu não tenha impacto todo dia com aqueles agrotóxicos. Porque se todo mundo conseguisse comprar tudo orgânico, seria maravilhoso. Mas hoje não é a realidade que nós vivemos. Por mais que as pessoas queiram, hoje não tem como, né? O orgânico é caro demais. Não só por isso. Caro e difícil de encontrar, né? Não só por isso. Aqui eu moro no Tatuapé. Na região do Tatuapé tem algumas feiras. A gente consegue comprar, por exemplo, folhas, consegue comprar ovo, alguns legumes. Mas te dizer que a gente consegue comprar todos os legumes, todas as frutas, não consegue, de verdade, não tem. Então, pode ser que tenha algumas regiões do país que a pessoa consegue, mas a realidade aqui dessa região, todos a gente não consegue. Ô, doutora,
eu queria fazer uma pergunta. Por exemplo, quando a gente está falando de um alimento desse, sei lá, vamos falar de uma maçã sem agrotóxico e uma maçã com agrotóxico. Vamos falar de um tomate sem agrotóxico e um com. Isso vai na honestidade de quem está vendendo para a gente. A gente não tem como saber se ele é ou não orgânico. Nós temos essa capacidade? Existe uma diferença? Em mercado, eles têm um selo. Agora, a questão da feira, tem algumas feiras que a prefeitura, se você entrar no site dela, você vai verificar que algumas regiões, alguns dias da semana, tem as feiras orgânicas. Então, são feiras com produtores, com cooperativos que produzem, porque não é só não pôr o agrotóxico, tem desde o solo, tem todo um trabalho para ser feito, porque se no passado eu coloquei agrotóxico, eles têm resíduo no solo, então não pode. Então, eu tenho que comprar de locais idôneos ou de feiras no qual a prefeitura já divulga tal dia, tal lugar, que já tem todo um cronograma que as pessoas já vão. Então, aqui de São Paulo nós temos no Ibirapuera, na Dália Franco, então nós temos várias regiões, eu não vou saber dizer todas porque eu não conheço São Paulo inteiro, mas tem algumas possibilidades. Aqui também na região do Tatuapé a gente tem uma igreja que eles fazem todo um trabalho com a comunidade, então eles conseguem um valor bem importante, bem significativo, onde as pessoas compram. Só que assim, não é todo mundo que consegue naquele horário para retirar sua mercadoria, porque a gente faz o pedido e tem que estar naquele horário para retirar. Então, mas tem sim, mas tudo fica difícil. E a gente sabe que nem o tomate, pimentão, morango, são campeões de agrotóxico. Então, tomar cuidado, não consumir todo dia tomate, porque se ele não é orgânico, a probabilidade de você ficar doente é muito grande. Sou apaixonado por tomate. Eu como de tudo. Eu acho que eu sou um bom... Porque se tiver agrotóxico, não vou nem perceber. Qualquer coisa para arroz, feijão... Mas não dá para... Não dá para perceber, né? Em termos de sabor, não tem como perceber. Dá para você fazer alguns exames e você vai verificar que alguns índices estão mais aumentados. E aí você vai perceber pelas vitaminas, porque alguns agrotóxicos eles vão competir no receptor. Então você vai perceber por isso. Mas em questão de sintomas, sentir alguma coisa, não. A gente sabe que tem algumas patologias que estão relacionadas aos agrotóxicos, mas hoje a gente não tem como, vamos assim dizer, ficar perdendo tempo e ficar acusando um outro. A melhor forma é você orientar para que as pessoas tenham informação e evitem na medida do possível e se cuidem, né? Doutora, eu tenho uma pergunta relacionada àqueles complementos alimentares. Por exemplo, eu gosto muito de usar aquele catuaba, pariparoba, misturado com ginseng, com... sabe aqueles preparados moídos que vai, coloca canela, coloca maca peruana e faz aquele composto? Isso é bom, isso é ruim? O pessoal fala bastante, dá energia, não dá? O que pode comprometer aí? Como se fosse uma garrafada, é isso? A garrafada, a famosa... Toca na tela. A famosa garrafada. Mistura tudo num pote sem saber se é 50%, 50 gramas de um, 30 do outro e taca ali. Manda ver. O que você tem que tomar cuidado são com as ervas que você mistura e qual é o foco que você tem. Então, antigamente o pessoal já usava assim a garrafada, não tinha farmácia de manipulação que nem se tem hoje, mas eles misturavam 2, 3 ervas no máximo com o objetivo de. Essa questão de misturar várias ervas tem que tomar cuidado, porque algumas ervas, principalmente se você consumir o boldo todos os dias, vou te falar que você vai ter problemas de fígado. O boldo é ruim? Não, não é isso. É que se você consumir todos os dias, você pode ser um candidato a ter problemas. Então, as ervas medicinais nós prescrevemos ou através de chá, ou fitoterápico, através da alimentação, mas a gente rotaciona e a gente tem cuidado na hora que você vai orientar o paciente. Então, a gente não coloca tudo num único dia ou por um período grande sem avaliar, e a pessoa tem que tomar muito cuidado, principalmente quem vai fazer uma cirurgia, que pelo menos uma semana antes nós retiramos alguns fitoterápicos para que não tenha interação com a questão da anestesia, para não ter nenhum problema na cirurgia do paciente.
Então, isso é para tudo. As pessoas acham que estão tomando vitamina, muitas vezes elas estão tomando fitoterápica, não tem problema algum. Tem um caso aí que, quando eu fiz a especialização, a professora contou um caso verídico. A pessoa estava tomando ginkgo biloba, ela omitiu do profissional e ela chegou na mesa de cirurgia, ela começou a sangrar demais. O médico não sabia. A sorte que alguém da família comentou e aí deu tempo de socorrer. Mas imagina, é complicado se o profissional que está operando não sabe aquilo que você está tomando. Então, quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, tem que falar tudo. Até uma dipirona, qualquer coisa que a pessoa está contando, está tomando por conta, tem que falar para o profissional, porque o profissional já vai orientar, isso pode, isso não pode. Então, fitoterápico é a mesma coisa, a gente tem que tomar cuidado, principalmente com cúrcuma, ginkgo biloba, panax ginseng, são ômega 3, são fitoterápicos, ômega 3 não é fitoterápico, mas são coisas que a gente já orienta o paciente de tirar pelo menos uma semana antes. Por quê? Por cautela, né? Então tem que tomar muito cuidado. Então fique atento aí, ó. Não, Lindô, só para concluir, né? A diferença do veneno e do remédio, né? É a dose, né? O pessoal cai para dentro lá achando que tá fazendo bem e quando vai ver. Vai, Lindô! Deixa eu falar. Um amigo me indicou, falou, cara, descobri um negócio aqui, uma receita que ela é maravilhosa. Elas são 7 coisas. Você vai lá na zona cerealista, você vai na casa tal, que os caras já fazem maca peruana, ginkgo biloba, tribulus terrestre, guaraná, sei lá das quantas. Pariparoba. Comprei tudo aquilo, fui pra casa, misturei tudo num potão e comecei a tomar. Uma semana depois tava assim, ó. Eu ia pra gravação assim, ó. Eu não conseguia me controlar. Queimava a orelha, queimava o nariz. Acelerado. Tá virado. Acelerado. Eu falei para um cara que mexia com ervas medicinais, ele falou assim, para de tomar, senão você vai morrer. Você tava fazendo um Viagra brasileiro, Deveria ser. Porque olha o que o cara misturou, velho. Um artista conhecido, viu? Eu não vou falar o nome dele aqui, não vou sacanear. Não fala. Não. Vai, Morena, temos perguntas, Fá. Doutora, minha neta com 6 meses quase me caiu, que ela aprendeu a comer coisas sólidas, assim, né? Arroz, feijãozinho, não era papinha como eu dava para 40 anos atrás, 30 anos atrás. E eu achei muito interessante porque a dieta é específica para um bebê, tudo sem sal. Então ela sabe o que é, ela adora quiabo, então ela vai direto no quiabo, tudo orgânico, tudo ok. Para uma pessoa dos depois de 60, eu vou fazer 64 anos, existe uma dieta específica para as pessoas que já entraram na terceira idade? Tem sim. Você primeiro tem que conhecer os alimentos na qual te inflama para você evitar. Consumir vários alimentos que têm vários ativos flavonoides vai ajudar bastante. Você está ótima pela sua idade, mas assim, a gente trabalhar o aspecto nutricional e a gente fazer o aporte das mitocôndrias é bem importante. A gente sabe que tem várias vitaminas presentes nos alimentos que vão ajudar muito. Eu gosto muito de trabalhar com resveratrol, não só através da manipulação, mas através de uvas, várias fontes de alimentos que tem resveratrol vão ajudar bastante. Porque trabalhar através da alimentação com os antioxidantes ajuda muito. Por quê? Porque o nosso corpo precisa de antioxidante. Conforme ele vai funcionando, ele gera um estresse oxidativo. E se você não tem um antioxidante para você no seu corpo, você vai fazer com que o envelhecimento cada vez progrida maior. E conforme a gente vai envelhecendo, muitas vezes, como eu falei no comecinho da live, nós não conseguimos absorver todos os nutrientes. Então, verificar através dos exames os nutrientes na qual não está chegando na célula é bem importante para que você suplemente-o através de alimentos, se necessário. E se ele não consegue mesmo assim absorver, então você vai partir para a questão de suplementação, serão cápsulas,
outros nutrientes, mas tem alimentação específica, porque a gente sabe que conforme a gente vai ficando mais experiente, nosso corpo começa a gerar um estresse dentro dele mesmo, que isso vai acontecendo no decorrer da nossa vida. E tentar ajudar o nosso corpo para diminuir esse estresse que acontece dentro é muito importante. Agora, se é uma pessoa que chega depois de 60, só fica comendo aquilo que ela gosta e não come aquilo também que te nutre, ela provavelmente ela vai ter várias complicações, porque parece diabetes, começa a aumentar a pressão, várias complicações que vão acontecendo. A gente sabe que, principalmente a mulher, depois da menopausa, ela vai diminuir a produção de óxido nítrico, que ele é responsável pela contração ali da artéria. E se a artéria começa a ficar cada vez mais enrijecida, não consegue chegar nutriente, porque a função do oxigênio da nossa célula é não fazer a hipóxia. Quando ele faz essa questão de faltar nutriente na nossa célula, nós começamos a ficar cada vez mais ácidos e vai acontecendo os problemas de saúde. Então, deixar o organismo mais alcalino com frutas, verduras e legumes é bem indicado, porque vai ajudar muito. E aí você vai personalizar de acordo com a necessidade de cada paciente. E o homem? O homem é a mesma coisa, que o homem, conforme ele também vai envelhecendo, ele vai perdendo massa magra também, ele vai diminuindo esse processo de oxigenação. Muitas vezes, como o corpo da gente vai se adaptando, a pessoa acha que isso é normal, ele não se cuida. Então, tem que passar em consulta para verificar o que está acontecendo. Muitas vezes aquela barriguinha dura já fala que é um problema aí de cardiovascular, então tem que cuidar dessa parte. Muitas pessoas começam a ter gordura no fígado, e gordura no fígado não é normal, a gente tem que cuidar disso. A gordura no fígado vai trazer vários comprometimentos metabólicos para a pessoa, então tem que cuidar sim. O homem também, da mesma forma que a mulher, tem que se cuidar. É que a mulher, ela é mais presente em consultório, ela está acostumada desde mocinha a fazer o Papai Nicolau, então ela não está mais frequente. O homem geralmente só vai no profissional quando ele está com medo. Geralmente eles vão na consulta porque alguém falou para ele ir, porque ele está com X problema. Aproveitando essa pergunta, porque nós somos teimosos, né? Os homens são mais abusados, nunca fica doente, nunca tem problema. E o Alexandre está perguntando para a gente o seguinte, ó. Doutora, o organismo consegue reverter as complicações de anos de alimentação errada? Dependendo do problema, não vou dizer reverter, mas diminuir bastante. Aí precisa ver o que a pessoa tem de problema de saúde. Eu tenho pacientes que chegaram no consultório com diabetes, mas eram pacientes focados, que queriam mudar a sua vida. Eles fizeram todo acompanhamento nutricional, todo protocolo de desparasitar, de limpar aquele organismo, tirar os poluentes, fizeram tudo. Então, e fizeram atividade física também, que é muito importante, né? Então, assim... Viu, Alexandre? Como eles fizeram toda a lição de casa, eles conseguiram. A mesma coisa paciente com doença autoimune. Agora, tudo depende do quanto a pessoa está comprometida. Porque às vezes a pessoa chega e fala, eu quero fazer. Mas quando ela se depara com quanto ela tem que mudar de estilo de vida, ela não quer isso para ela. Então, assim, o que é importante para você? Você quer comer aquilo que você gosta ou você quer comer aquilo que é necessário e é importante para você ter uma melhor qualidade de vida? Então, a vida é feita de escolhas. Nós vamos orientar, mas as pessoas vão fazer aquilo que faz sentido. Porque se não faz sentido... ela não vai conseguir. Não é puxão de orelha, não. É que acontece. É difícil mesmo. A gente sabe que mudar estilo de vida, a pessoa precisa querer muito a mesma coisa. Vai ter que fazer atividade física. Exato. A pessoa sabe que é importantíssimo a atividade física, mas será que ela está disposta a levantar mais cedo, vai dormir mais tarde, ou vai fazer, depende do horário que ela quer? Então, as pessoas precisam querer. Então, mudar a atividade, mudar a alimentação é um passo a passo. A pessoa vai ter que querer. É um conjunto, né? É um conjunto, a mesma coisa. Se você quer aprender inglês, se você não vai na aula, é a mesma comparação. Então, as pessoas precisam querer.
Aí, se elas quiserem, tem as possibilidades de atenuar vários processos inflamatórios, né? Porque o corpo da gente é fofoqueiro. Então, assim, se você inflamou porque você tem colesterol, é fofoqueiro. Você vai inflamar seu intestino, vai inflamar seu fígado. A gente tem uma relação do intestino com o nosso cérebro. Então, quanto mais alimento industrializado você consome, mais compulsiva por alimentação você é, mais irritado você é, mais depressivo você fica. Então, a gente sabe que o nosso corpo tem vários fatores que eles vão ser alterados pelo fator emocional e pelo fator alimentação. Toca na tela. Toca. Muito bem. Toca na tela, que demais. Falar sério, hein? Então, que é isso? Fala sério. O Alexandre Casarim, você acha que ele vai, Cesarim, você acha que ele vai fazer tudo isso que a doutora falou? Alimentação, você acha que ele vai ter esporte? Lindo, você que já ouviu falar do Alexandre? Eu acho que o Alexandre vai ficar pesado para ele, viu? Ô, Alexandre, fica uma dica para o senhor. Corta a sua alimentação e faz exercício. Você toca na tela e mandou um toca na tela aí, ó. Alexandre, faça um esforço sobrenatural, porque tem que ser um esforço sobrenatural, porque vamos falar de verdade. É muito difícil. Cara, é muito difícil. Eu vi uma pesquisa uma vez, a pessoa pode mudar, ela tem facilidade, de repente, para mudar 10 coisas na vida dela. Mas ela tem uma dificuldade absurda. Ela pode aprender, resumindo, era assim, ó, se a pessoa quiser, ela aprende a falar 3 idiomas. Mas fácil. Só que é muito difícil ela mudar, ela fazer a reeducação alimentar. Trocar a salada dela. Reeducação alimentar. Eu queria fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Pode. Posso. Doutora, tem sempre aquele negócio, né? A obesidade tá ali ligado a problema de saúde, mas de contrapartida existem alguns gordinhos saudáveis e existem alguns magrinhos doentes. Mas a minha pergunta é o seguinte, ela é diferente. Existe algum alimento, por exemplo, os magrinhos, eu já conheci pessoas magras, que queriam engordar e não conseguiam engordar, Não engordava. Comia e não engordava. Existe algum tipo de dieta indicada para quem quer engordar, quem quer ganhar peso? Olha que loucura isso, gente. Parece surreal. Mas assim, primeiro você vai ter que avaliar o biotipo, porque tem pessoas que têm um metabolismo mais acelerado, são aquelas pessoas que comem muito e elas têm dificuldade de ganhar peso, mas levando em consideração que a gente precisa ganhar músculo e não ganhar peso na balança. É isso que as pessoas ficam muito preocupadas, né? E já tem pessoas que elas têm um metabolismo muito moroso, devagar, então essas vão ter que ficar mais atentas ainda à atividade física, mais atentas ainda à alimentação, porque são pessoas que têm uma inflamação maior. Quanto maior o peso da pessoa, geralmente são pessoas mais inflamadas e elas vão levar um tempo maior para conseguir o resultado. Mesmo porque a pessoa não chegou naquele sobrepeso de um dia para o outro, foram anos. Então a pessoa tem que entender que perder peso é perder gordura sem perder massa e que ela não vai perder em um mês. Porque aqueles tratamentos que você perde 10 quilos em um mês, você não perdeu muitas vezes gordura, muitas vezes você desidratou. E até que ponto você vai ter o reganho de peso novamente? E aí, será que essa dieta que foi feita, você teve uma nutrição? Ou daqui para frente você vai pagar o preço? Porque lembra que eu falei no começo? Quando você tem a área gordurosa, nós temos gorduras também, fica um depósito maior de poluentes. E quando eu não tiro a gordura e só tiro a massa magra ou perco a gordura, aqueles poluentes eles vão vir à tona. E aí, porque muitas pessoas depois de um plano alimentar muito radical começam a desenvolver algumas patologias. Por quê? Não há doença se não tem carência nutricional. Então, se eu tiver carência nutricional e eu levei à tona todos aqueles metais, aqueles poluentes no corpo da pessoa, a pessoa está com um problemão. Então, por isso que você fazer uma reeducação para você perder o peso é muito importante, porque paciente inflamado, ele não consegue resultado de um dia para o outro. Né? Então, assim, e hoje em dia, o que a gente precisa ver? Nesses últimos 2 anos, nós tivemos 537 milhões de pessoas que tiveram diagnóstico de diabetes. Então, isso é muito importante. Nós tivemos aumento de 16% somente no Brasil. Isso não sou eu que estou falando. Saiu no Jornal do Globo semana passada. Então, veja bem, a alimentação vai levar vários prejuízos. A diabetes
é só um fator, porque com a diabetes você tem aquele sangue saturado que está cheio de açúcar que ele vai passar no seu coração, ele vai passar no seu rim, ele vai circular no seu corpo inteiro, que vai levar a uma série de patologias. Então, tratar não é somente reduzir a gordura, reduzir o peso, tem que tratar o todo do paciente, porque se você não tratar o todo, ele pode ser até magro, porque tem pacientes magro diabéticos, mas eu tenho que cuidar do todo dele. Hoje tem vários medicamentos que você vai lá e diminui o número, só que só diminuir o número do exame resolver o processo inflamatório do paciente. Então, quando você vai analisar um exame do paciente, você tem que ver uma análise contexto geral, não é só se ele tem diabetes, se ele tem colesterol, não. Ele está inflamado, onde está inflamado, o que está faltando, tem que resolver a vida dele. E quando você fala para ele, você discursa tudo isso, ele entende que não é só pegar um cardápio e só começar a corrida na esteira e que está tudo certo. Ele tem que resolver tudo. Se ele não resolver tudo, ele vai sofrer. Até dentro desse conjunto, doutora, que você está comentando sobre alimentação, de esteira e tudo mais, Marcelo Vidotto fez uma pergunta interessante aqui. Ó. Ele fala o seguinte: banha ou azeite no preparo dos alimentos, né? Ele particularmente prefere a banha, né? Lá do interior também, eu adoro comida preparada com banha. Então, óleo, azeite ou banha para fritar, ou uma mistura, para que a gente possa fazer um arroz, um feijão ali. Isso contribui? Toda vez que você aquece um óleo, ele vai mudar aquela composição dele. Então, toda vez que você aquece, você vai mudar, você vai saturar o óleo. Em termos de gordura, o azeite é bem bacana, mas o azeite, quando você aquece, ele também vai fazer aquela mudança na composição. Então, eu particularmente oriento os pacientes quando vai fazer, por exemplo, um arroz, ele lava esse arroz, aquele caldinho, aquele resíduo que está úmido, ele joga na panela, aquele arroz úmido, com cebola, alho, seja lá o que ele gosta, ele vai refogar nesse caldinho. Então, quando você for fazer algum preparo e você puder evitar a questão de qualquer tipo de gordura, é interessante. Agora, não é porque hoje você temperou seu feijão com um pouquinho de banha porque você gosta que você vai ter o colesterol. Nós temos presente na nossa alimentação industrializada os emulsificantes. Quando você lê lá, está escrito emulsificante ou monoglicerídeo. São substâncias, são aditivos químicos que são colocados em pães, biscoitos, tanto integral como o tradicional, e eles vão dar maciez, vão aumentar a questão de validade desses produtos. E isso ninguém discute. Então, assim, se o paciente ele vai usar no feijão dele uma colherzinha lá, que ele vai fazer uma banha, eu não vejo problema. Por quê? A gente não tem só a banha de porco, a gente tem as outras questões que são colocadas no pão e no biscoito integral, que são essas substâncias. E muitas vezes a indústria alimentícia, para dar sabor, para dar crocância, ela precisa colocar, porque também ela, senão ela não vai vender. Eu entendo perfeitamente o lado deles. Mas hoje nós temos pacientes só comendo só pão integral e só biscoito integral, só que ele também é pão de manhã, biscoito à tarde, no intervalo biscoito, e eles estão com colesterol por causa eu conheço a pessoa assim. Então eu não estou aqui, eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui só para orientar, porque a pessoa não sabe. Então, poxa, é a somatória, né? É a somatória dos alimentos. De vez em quando, com a sua banha lá, e pronto, vamos reduzindo os industrializados. Mas, não esquecendo, como eu falei, não adianta comer se a gente não queimar as calorias. Se eu ficar sentado o dia inteiro numa... Uhul! Bora fazer exercício aqui, não? Toca na tela. O meu irmão come meio saco de pão integral e fala, não, pão integral. Come meio saco de pão, cara. O pão integral, ele vai ter realmente mais fibras, eu não estou questionando isso. Só que ele também tem o tal do emulsificante, então eu tenho que pesar a quantidade de vezes que aquele paciente vai poder comer. Isso é a diferença, porque hoje com a correria é muito comum as pessoas à noite também comerem pão. Às vezes eu chego no consultório, pessoas comentando que se não é pão, é torrado biscoito, que na verdade é o mesmo alimento, só muda o nome. E elas comem 3, 4 vezes por dia. Ela vai ter saúde? Não, gente. Não é isso. Então, quando se orientou para comer integral, é que tem mais fibras do que o branco. Aí faz um sanduíche com pão integral, 6 fatias de queijo, 6 de presunto, um pouco de bacon. Opa, esse sou eu. E alto teor de sódio. Aí vai aumentar a pressão. Se não aumentar agora, no futuro vai aumentar. Não tem outro resultado. Vai aumentar.
Hoje, em homenagem à alimentação saudável, preparei até uma canja, né, para ser mais de leve. Fá, mais alguma dúvida? Fá, estamos chegando na reta final, vamos interagir com o pessoal, manda a sua pergunta, Fá, sua consideração. Eu posso interagir porque paralisou os comentários, mas eu posso dizer o suco que as pessoas tomam pela manhã. O suco verde, a Cris falou aqui, estava vendo os comentários, que ela toma água com limão em jejum. Tem gente que toma suco tem gente que toma suco de dela por causa de colesterol. Como que funciona isso? Qual a quantidade que é o ideal para uma pessoa tomar? Suco de limão todos os dias é bom? De berinjela todos os dias é bom? Suco verde todos os dias é bom? Aí tem que avaliar. Eu tomo todo dia água com limão, isso é bom? A água com limão, né? Só água e limão, sem acrescentar açúcar, sem nada. Se a pessoa tem algum problema de estômago, ela pode ter algum problema. Água com limão, quando se orienta, a gente pede para consumir com canudo. Por quê? A acidez pode bater no dente e começar a ter aquela sensibilidade na gengiva, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Quem não tem problema nenhum, se sente bem com água com limão, pode tomar, mas vai tomar em jejum de manhã. Em relação ao suco verde que você perguntou, geralmente são 300 ml, eu peço para rotacionar. Não é só couve. Tem outras frutas, tem outros legumes, que o pessoal às vezes faz couve com abacaxi e só isso. Então, muitas vezes, quando você vai fazer um teste de sensibilidades alimentares, dá couve porque a couve é todo dia. Então, tem que mudar essa composição do suco. E água de berinjela tem um trabalho científico que foi feito também com o consumo de água de berinjela, porque você consegue extrair essa fibra. Mas assim, também tudo que você consome todo dia enjoa, né, gente? Então, assim, vamos usar água de berinjela porque tá com colesterol, outro dia o suco verde, e vamos misturando, vamos usando outras fibras, a biomassa de banana verde. Então, vamos mesclando, porque chega uma hora, senão você não aguenta mais consumir aquilo, né? E é sempre a mesma coisa, não tem nenhuma variedade nutricional. Ó, eu vi um negócio na internet. Maravilha. Toca na tela para a doutora, gente. Toca na tela. Toca na tela aí. Reta final, Lindo, só última consideração. Tá. Limão pela manhã emagrece? Tomar limão, o cara falou assim. Emagrece se o limão estiver a 20 km da sua casa. Somente tomar água com limão não vai emagrecer, não. Ele é bom, que tem potássio, tem várias vitaminas, mas depender somente da água com limão vai emagrecer, vou falar que não vai conseguir. Tem que não vai. Como fala, não é bom para emagrecer de manhã cedo, é leite com café, né? Tirar leite da vaca, buscar café lá no pasto e tudo mais. Doutora Rita Novaes, muito obrigado. Faltou alguma pergunta, algo que você gostaria de ter comentado e nós não falamos com você? Estamos chegando na reta final. Tudo que é bom dura pouco. E consideração passou demais. Quando elas têm dúvidas, elas se consultarem, porque as coisas têm que ser muito personalizadas. O que é bom para o seu amigo, muitas vezes, não é bom para você. Às vezes a gente vê pessoas com tireoidite de Hashimoto consumindo alguns alimentos que não são pertinentes, como qualquer patologia. Então, o que serve para o seu amigo não serve para você. E as pessoas, eu posso comer a mesma coisa que vocês três, como todas as pessoas que estão nos assistindo, mas cada um de nós vamos metabolizar, nós vamos digerir da forma diferente. Então, entender como cada organismo funciona e prescrever de uma forma individualizada vai trazer um resultado mais positivo. Quando a pessoa começa a copiar do vizinho, muitas vezes ela não consegue ter resultado, porque são metabolismos que respondem de forma diferente. Então, se a pessoa quiser melhorar a sua longevidade, ela tem que entender que ela precisa mudar todos os pilares. Mudar a alimentação, estilo de vida, atividade, mudar o estresse, o aspecto emocional e o sono, né? Se nós não dormimos da forma adequada, nós não fazemos todo o funcionamento do nosso corpo da forma adequada, tá? Mas, de qualquer forma, obrigada a todos a ficar até esse horário conosco. Obrigada a vocês também. Demais. Olha só, se você quiser saber mais informações, @Rita Novaes, _nutricionista, entre em contato, segue ela no Instagram, manda pergunta, toca na tela e vem com a gente. Um beijo, obrigado por vocês que estiveram com a gente nessa noite maravilhosa. Compartilhe essa live depois, vai ficar gravado, vai ficar aqui no Instagram.
Esperamos vocês segunda-feira que vem com mais um bate-papo que não toca na tela. Beijo, excelente semana! Reeducação alimentar. Se prepare, esporte, alimentação e tudo mais. Tchau, pessoal. Até mais. Valeu. Obrigado. Beijo, beijo, beijo. Vamos pro nosso link.